Graça e paz, amados. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Para mim é motivo de alegria, mais uma vez, poder dividir com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. É muito bom quando podemos compartilhar de Deus com as pessoas. E também nos pesa a responsabilidade de estarmos aqui pregando as verdades de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 17, 32. Lucas, capítulo 17, verso 32. E o tema hoje da mensagem é um pouco curioso. Uma mulher para ser lembrada. Uma história bem conhecida nossa, uma história bem conhecida no nosso meio, uma história de um resgate, mas ao mesmo tempo uma história triste, porque uma dessas pessoas que foram resgatadas pereceu. E como diz o texto, essa pessoa desobedeceu um simples comando do anjo, né? Vão para a frente e não olhem para trás. E Jesus, aqui no capítulo de Lucas, quando ele vai falando ao povo, ele fala desse momento da sua vinda. E ele faz uma advertência à igreja de Cristo. E ele fala assim, Lucas capítulo 17, verso 32. Ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, não estranhe se eu trocar Ló por Jó, tá? Mas é Ló, não é Jó, tá? E Jesus faz essa advertência para nós. E aí quando a gente começa quando a gente vai lá para Gênesis 19, verso 26, diz assim, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A mulher de Ló tinha sido chamada para sair de Sodoma. A mulher de Ló, assim como a sua família, tinha sido convocada a deixar aquela cidade, porque aquela cidade ia perecer. Mas Sodoma estava no coração da mulher de Ló. Não somente na sua vida, mas também no seu coração. Tanto é que ela não conseguiu caminhar para a frente sem olhar para trás. E aí, conforme o costume judaico, criou-se esse proverbial. Toda vez que um ancião queria chamar a atenção do povo, toda vez que um ancião queria lembrar aqueles homens que o caminho que eles estavam andando, eles diziam, lembrai-vos da mulher de Jó. Deixe que Sodoma saia do seu coração, saia da sua vida, saia do seu caminho, para que vocês andem em retidão ao Senhor. Então, irmãos, Sodoma hoje simboliza o nosso mundo, o nosso sistema moral decaído, esse mundo ao qual vivemos. A moralidade, a corrupção, tem se instalado no coração do homem. E pasme, inclusive, nos corações daqueles que ainda frequentam a igreja. Que são batizados, algumas vezes ativos, mas o seu coração ainda está em Sodoma. E esse é um alerta que Jesus faz à igreja. Lembrai-vos da mulher de Ló.
E esse capítulo aqui de Lucas, Lucas 17, 32, mostra que esse provérbio na época de Jesus ainda estava ativo. Eles ainda utilizavam, porque Jesus utilizou esse mesmo trecho para adverter aquelas pessoas que estavam naquela época. Lembrai-vos da mulher de Jó. Jesus estava falando da sua segunda vinda. Jesus estava falando àquele povo que se arrependesse e se voltasse dos seus pecados, porque o Filho do Homem voltaria a qualquer momento. E aquela mortífera olhada para trás selou o destino daquela mulher. O lar dela estava com ela. Os amigos estavam lá, os seus bens estavam com Ló, estavam lá também, os seus amigos, os seus companheiros estavam lá. Mas agora, à sua frente só havia o quê? O deserto. Os seus olhos hesitavam e volveram-se para trás, e ela pereceu. Ela não apenas tinha se acostumado com Sodoma, ela amava aquele lugar. Quantas vezes o nosso coração, ele ama o pecado. Quantas vezes as pessoas não conseguem abandonar a sua vida, porque amam a sua vida sem Cristo. Às vezes as pessoas, quantas e quantas vezes eu já ouvi, não dá para ser crente porque eu fumo, porque eu bebo, ou porque eu me prostituo, ou porque eu sou adúltero, ou porque eu sou isso, ou porque eu sou aquilo. A hora que eu conseguir parar com isso, eu sigo a Cristo. Cristãos ainda que não conseguem deixar o seu pecado, que às vezes amam mais o seu pecado do que o próprio Cristo. E Jesus faz essa advertência. Lembrai-vos da mulher de Ló. Interessante, irmãos, que aquela mulher, quando a gente para olhar os livros aqui, a sua história, ela professava uma religião. Estranho também, porque a Bíblia fala lá em 2 Pedro 2,8, falava que Ló era um homem justo. E mesmo assim aquela mulher, ela pereceu. E mesmo assim aquela mulher pereceu. E esta é uma solene advertência que Jesus faz para as nossas vidas. Lembrai-vos da mulher de Ló. E é interessante, irmãos, que Jesus, ele não diz assim, olha, lembra lá de Abraão, pai da fé, lembra de Isaac, lembra de Jacó, lembra de Ana, lembra de Ruth, lembra de Davi. Ele podia ter falado para aquelas pessoas desses personagens que fizeram uma diferença, mas ele é enfático em dizer para aqueles homens daquela época, assim como ele está falando para nós hoje: lembrai-vos da mulher de Ló. E ele aponta alguém cuja alma se perdeu para sempre. E ele chama, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele falava da sua segunda vinda, quando virá para julgar o mundo. Ele fala como se todos corressem o risco, o perigo de esquecer este assunto. E ele estimula a nossa mente preguiçosa, a nossa mente esquecida. Lembrem-se da mulher de Ló. Vamos tirar 3 lições aqui, irmãos, desta pequena frase, desta mulher, que Jesus fez uma ênfase interessante, uma advertência segura para todos nós. Quando eu estava estudando sobre isso, pesou sobre meus ombros
pesou sobre a minha vida a fazer a minha trajetória e olhar se realmente eu estava deixando para trás a minha vida sem Deus e a minha vida hoje com Deus. Me fez fazer uma reflexão de como estava o meu caminhar, me fez fazer uma reflexão de como estava o meu testemunho perante as pessoas. Porque Jesus adverteu: lembrai-vos da mulher de Ló. E eu gostaria hoje de tirar aqui 3 lições importantes. Uma, os privilégios religiosos dos quais a mulher de Ló desfrutou, o pecado que a mulher de Ló cometeu e o castigo que Deus impôs sobre a mulher de Ló. Em primeiro lugar, aqui vamos falar desse privilégio religioso que Deus permitiu que a mulher de Ló desfrutasse. A Bíblia diz, como eu falei ainda há pouco, ela tinha um marido piedoso. Provavelmente, a mulher de Ló, ela viu vários acontecimentos na vida daquele homem. Lembre-se que a gente está falando do início da história, do início onde Deus falava intimamente com alguns, que ainda a proliferação desse Deus desconhecido ainda era de poucos. Quanto de nós, irmãos, temos o privilégio de convivermos em nossa casa com pais, com filhos, com o esposo, com a esposa, piedosos? Mesmo assim, às vezes, não entendemos a mensagem de Deus para o nosso coração e para a nossa vida. Abraão, o pai da fé, foi tio da mulher de Ló. Quantas coisas ela não viu a mão de Deus sobre a vida de Abraão? Provavelmente, diz alguns estudiosos, aquela mulher estivesse lá quando Abraão levantou para Deus um altar. Provavelmente aquela mulher experimentou vários testemunhos da vida daqueles homens de Deus. Mas ela não aprendeu a maior e a melhor lição, que é experimentar do amor de Deus na sua vida. A fé, o conhecimento, as orações destes homens justos não lhe eram segredo. Ela enxergou, ela conviveu, ela entendeu, ela participou, ela viu ali a mão do poderoso Deus sobre a vida daqueles homens, mas mesmo assim não entendia o recado de Deus para o seu coração. E diz as Escrituras que ela pereceu. A religião para eles não era somente uma ocupação formal. A fé era um princípio que regia a vida deles e a motivação principal da vida deles em todos os momentos e em todas as suas ações. E fim trágico e terrível de uma pessoa que experimentou, mas que viu Deus operando, mas preferiu os prazeres, preferiu deixar que o eugocentrismo tomasse conta da sua vida. A mulher de Ló deve ter visto e conhecido tudo isso. E este não era um privilégio insignificante. Quantos de nós estamos aqui vindo de domingo a domingo, irmãos? Quantos de nós estamos aqui vindo para aprender mais do Senhor? Quantos de nós aqui temos ouvido testemunho como nós ouvimos agora? Quantos de nós não temos visto Deus operando na vida das pessoas que estão ao nosso derredor?
não são experiências insignificantes. Mas mesmo assim, Sodoma não sai do coração. O amor ao pecado é mais forte do que querer fazer a vontade de Deus. O amor ao pecado é mais forte do que querer escolher viver em retidão. O amor ao pecado às vezes é mais forte do que querer se abster, do que querer seguir os mandamentos que o Pai mandou. Há uma similaridade muito grande. Eu sempre digo, às vezes nós conversamos muito, eu e o Júnior, né? E às vezes ele fala, pai, esse mundo está perdido, porque não tem mais jeito. Aí eu digo, filho, cada época tem o seu problema particular. Não pensem vocês que o que acontece historicamente conosco hoje aqui é alguma novidade. É só lermos a história. O que vai mudar somente são os personagens. Mas as coisas continuam acontecendo na mesma intensidade. Quando Abraão recebeu a promessa pela primeira vez, provavelmente ela também estava lá. Ela ouviu. Ela viu o milagre, provavelmente ela viu o milagre acontecendo naquela vida daquele homem que já estava com idade avançada, daquela mulher que já estava com idade avançada, mas ela não se atentou a isso. Ela provavelmente também estava lá quando Abraão edificou o altar próximo à sua tenda entre Betel e Ai. E provavelmente também ela estava lá. Ela viu, ela observou, ela viu as mãos de Deus operando sobre a vida de Abraão. Quantas mensagens nós estamos ouvindo, nos advertindo sobre as nossas vidas, sobre a mudança, mas nós não estamos atendendo ou entendendo aquilo que Deus nos fala. Quando os anjos chegaram a Sodoma e advertiram Ló a fugir, ela também os ouviu. Quando eles tomaram pelas mãos e os guiaram para fora da cidade, ela estava entre os que o ajudaram a escapar. Esses não foram privilégios insignificantes, irmãos. Ainda assim, o efeito desses privilégios produziram no coração daquela mulher? Aparentemente nenhum. Aparentemente nenhum. Porque diz as Escrituras que ela olhou para trás e pereceu. Então, aparentemente ela mantinha uma aparência de uma religião por causa de um costume. E não por causa do que ela sentia. Me faz lembrar uma vez, há muitos anos atrás, me lembro que eu estava trabalhando numa empresa e estava sentado na mesa, chegou um amigo, um colega de trabalho, né? E sentou e disse assim, rapaz, tudo está acontecendo comigo. Sei quem doente, não sei quem mais doente, eu não vendo. Aí ele olhou para mim e disse, rapaz, será por que eu não paguei meu dízimo esse mês? Porque eu não paguei o meu dízimo esse mês. Percebem como as pessoas estão distorcendo a mensagem do Evangelho? Há uma similaridade entre os dois casos, entre as duas épocas. Há um paralelo entre lá e cá.
Percebam que Sodoma também não saiu do coração daquele homem, porque a palavra de Deus diz: pela árvore conhecereis o quê? Os frutos. E os frutos daquele homem não eram frutos de um homem de Deus. Ela mudou os seus costumes ao do marido, somente isso. Não houve uma mudança de vida. Ela se entregou passivamente para seguir os passos dele. Mas em todo esse tempo, os olhos de Deus, o seu coração estava no pecado. Deus olhava para aquela mulher e via que os seus olhos não estavam nele. Não estavam em viver uma vida diferente. Como é que está o seu coração, meu irmão? Como é que está a sua vida? Você tem maquinado em fazer o mal? Você tem maquinado em maltratar o seu inimigo? Você tem maquinado coisas diferentes daquilo que as Escrituras dizem para que não façamos? Uma singela, uma solene advertência. Lembrai-vos da mulher de Ló. O mundo estava em seu coração e o seu coração no mundo. Aprenda então que possuir privilégios religiosos não salva a alma de ninguém. Estar aqui não salva a sua alma. Vir na igreja, vir na EBD, participar das reuniões de oração, participar dos cultos sociais, das ações sociais, isso não salva a sua vida. O que salva a vida do homem é aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. É dizer, como Paulo disse: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Segundo ponto, o pecado que a mulher cometeu a história de seu pecado é transmitida pelo Espírito Santo com simples palavras. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. O resumo e a essência dessa transgressão repouso nessas poucas palavras. A mulher de Ló olhou para trás. E você pode perguntar: mas pastor, uma simples olhada para trás causou um estrago tão grande na vida daquela mulher? E é verdade, irmãos. Não foi somente o simples olhar para trás, mas foi o fato daquela mulher ter negligenciado, ter desobedecido a ordem que o Senhor deu para ela. O Senhor já tinha salvo tudo que podia daquela família. A família, os filhos, amigos, os bens estavam com ele lá, mas aquilo não era suficiente para aquela mulher, aquilo não era suficiente para o seu coração. Ela não enxergava mais, ela não vislumbrava as bênçãos futuras que o Senhor lhe daria, porque o pecado estava instalado no seu coração. Então aquele olhar para trás não era algo insignificante, mas revelava a verdade, o verdadeiro caráter da mulher de Ló. Aquele olhar para trás significou que ela não mais esquecia, não queria esquecer, não queria largar, não queria abandonar aquela vida de pecado. Ela não acreditou na advertência, ela não acreditou que Deus destruiria aquele lugar. E às vezes o nosso olhar para trás
nos faz ver realmente quem somos. Uma advertência, sim, solene de Cristo. Lembrai-vos da mulher de Ló. O fruto que Eva comeu era algo pequeno, mas comprovou que ela havia decaído de um estado de inocência e que se tornara pecadora. A palha pode mostrar a direção em que o vento sopra, e o olhar pode mostrar a condição corrupta de um homem pecador. Mateus capítulo 5, verso 28. Mateus 5, 28. E diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Um simples olhar mostra a condição do seu coração. Aquele olhar que era algo insignificante, mas falava da incredulidade soberba da mulher de Ló. Quando não podemos ver as razões por detrás do modo de agir de Deus, nossa obrigação é esperar em paz e crer. Como eu falei, aquela mulher parece que não acreditou na advertência do anjo, não acreditou que Deus destruiria aquela cidade. Aquela mulher não acreditou que Deus cuidaria da sua vida. Aquela mulher não acreditou que Deus daria algo novo para ela. Ela acreditou apenas na sua própria incredulidade. Irmãos, a Bíblia diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em nenhuma parte do Evangelho eu consigo encontrar, em nenhuma parte do Evangelho eu consigo olhar, eu consigo entender Jesus dizendo que venha você a mim e você terá uma vida tranquila, sem problema, sem dificuldade. Eu não consigo encontrar isso em nenhum lugar da palavra de Deus. A nossa atitude no meio da dificuldade, a nossa atitude no meio do problema, tem que ser uma atitude de fé, de paz e de crença, porque a Bíblia diz que aquele que está em nós é maior. Louvado seja Deus por isso. Uma solene advertência: lembrai-vos da mulher de Ló. Aquele olhar era algo insignificante, mas falava de incredulidade, de soberba da mulher de Ló. Ela precisava duvidar que Deus fosse realmente destruir Sodoma. Parece que ela não acreditava que havia perigo algum, ou alguma necessidade, para aquela fuga apressada. Seus olhos voltaram-se para o lugar onde estava o seu tesouro. Seus olhos voltavam-se para o lugar de onde está o seu tesouro. Este foi o ponto crucial de seu pecado. A amizade do mundo é a inimizade com Deus. Vocês sabem qual é o único amor que Deus odeia? Vocês sabem qual é o único amor que Deus odeia? É o amor ao mundo. A Bíblia diz que quem quer ser amigo do mundo será inimigo de Deus. A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, lá também vai estar o quê? O nosso coração.
Advertências severas para nós, amados. Lembrai-vos da mulher de Ló. Seria um bom provérbio para as nossas vidas hoje. Para que toda vez quando fôssemos tomar alguma decisão, para alguma vez que formos tomar algum passo, lembrai-vos da mulher de Ló. Antes de adulterar, o adúltero podia lembrai-vos da mulher de Ló. Antes de mentir, antes de qualquer pecado que a gente fosse pensar em cometer, essa advertência pudesse vir para as nossas vidas e fazermos com que a gente reflita ou refletisse. Lembrai-vos da mulher de Ló. Em 1 João capítulo 2, verso 15, diz assim: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquela mulher teve várias oportunidades, mas ela não soube interpretar, ela não soube querer Deus. Em terceiro lugar, o castigo que Deus impôs à mulher de Ló. Agora, por fim, vou falar do castigo que Deus impôs sobre a mulher de Ló. As Escrituras descrevem o seu fim como com simples e poucas palavras. É dito que ela olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. O milagre foi feito para executar o julgamento de Deus sobre esta mulher culpada. A mesma mão que concedeu-lhe a vida, tomou aquela vida num piscar de olhos, de carne e sangue. Com a vida, ela converteu-se em uma estátua de sal, o que foi um terrível fim para aquela alma. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o diabo veio somente para matar, para roubar e para destruir. Essa é a função maligna, essa é a função do diabo no mundo. E foi o que aconteceu aqui com a mulher de Ló. Não pense você que o filme das nossas vidas não prestaremos contas. Ah, meu irmão, se aqui na terra ninguém descobrir, tenha certeza que o Senhor vai te prestar conta. Você pode enganar pessoas, você pode esconder de homens, mas de Deus não se esconde nada. Todo pecado há uma consequência. Todo pecado há uma consequência. Nós não viveremos sem pagar centavo por centavo. Mas pastor, eu já sou salvo, aleluia. Glória a Deus porque o irmão já é salvo. Glória a Deus porque o irmão aceitou Jesus como seu Salvador. Mas não vai impedir de sermos julgados. Não impedirá, mesmo que a nossa pena capital já esteja comprada pelo sangue de Cristo. Mesmo assim nós seremos julgados. Deus trará à tona tudo que tiver escondido. É bom sermos lembrados que Deus pode punir de forma
repentina àqueles que pecam deliberadamente. E que grandes privilégios, quando usados de forma errada, trazem grande ira sobre a alma. É melhor, irmãos, que nós não soubéssemos dessas advertências. É melhor que essa noite os seus ouvidos não tivessem ouvido e a sua mente não tivesse esse conhecimento. Porque você será cobrado. Porque você será indesculpável. Porque você essa noite foi advertido. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. E podemos ver aqui, eu poderia citar alguns exemplos de pessoas que viram as mãos de Deus operando, mas mesmo assim não abriram e não fizeram, não se arrependeram e não mudaram o seu caminho. Faraó é um grande exemplo. Viu todos os milagres que Moisés pôde executar. Mas mesmo assim o seu coração ficou duro. Corá, Datã e Abirão ouviram Deus falando no Monte Sinai. E mesmo assim se rebelaram contra Moisés. E Deus, na sua ira, fez sucumbir não só ele, mas toda a sua casa. Ofni e Finéias eram filhos do sumo sacerdote de Deus e foram punidos por Deus pela sua desobediência e pelo seu andar errante. Saul presenciou a plenitude do ministério de Samuel, mas mesmo assim resolveu abandonar os ensinos recebidos e esqueceu-se do Deus de Israel. Eu poderia citar muitos outros aqui, irmãos. Eu poderia trazer aqui vários exemplos de pessoas que viram milagres acontecendo, mas endureceram o seu coração. Deixaram que o pecado ele falasse mais alto, deixaram que a sua própria concupiscência o levasse a caminhar, deixaram que a síndrome do deixa a vida me levar. Contudo, todos eles pecaram de forma arrogante contra a verdade e o conhecimento. E todos foram quebrantados. E de repente, sem que houvesse cura. Eles não tiveram tempo e nem lugar para arrependimento. Da mesma forma como viveram, morreram, no mesmo estado em que estavam. Lembrai-vos da mulher de Ló, amados. Essa é uma advertência em que deve estar fixado todos os dias na nossa mente e do nosso coração. Alguns homens estão dizendo que Deus é misericordioso para punir as almas. Alguns pastores, não sei nem se podia chamar de pastores, mas algumas teologias liberais, alguns homens sem nexo, estão dizendo que Deus é tão bondoso que não seria capaz de punir esses homens, que esses homens apenas passariam um tempo apenas no inferno e depois disso seriam trazidos de volta aos braços do Pai amoroso. Mas, irmãos, eu queria dizer para vocês aqui esta noite, esta palavra aqui ela é inerrante. Esta palavra aqui contém as verdades de Deus para o homem. E esta palavra afirma
que há dois caminhos apenas: ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. A Bíblia diz que todo aquele que aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, e viver segundo as suas verdades, e viver segundo Cristo tem ordenado, e fazer com que Deus seja o centro do seu coração, da sua vida, esse homem terá misericórdia desse Deus soberano. Assim também como essa palavra afirma, que todo aquele que negar essa benevolência, todo aquele que negar essa mão estendida, ela terá o castigo eterno, porque a Bíblia diz que Deus é justo, Deus é bom, mas é justo, e a sua justiça será feita. Uma solene advertência, irmãos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não acredite nesta mentira de Satanás. Tem muitas pessoas que estão ouvindo um evangelho diferente a qual Jesus pregou e estão caindo nessas mentiras. Cuidado, cuidado, irmãos, porque a Bíblia diz que de Deus não se zombra. E em último lugar, irmãos, guarde bem em sua mente que as ideias confortadoras que as Escrituras nos dão a respeito do céu chegam ao fim, uma vez que neguemos a veracidade e a eternidade do inferno. O Senhor é bom, e eternas são as suas misericórdias, mas o Senhor também é justo. Você viu hoje, você ouviu hoje a história da mulher de Ló. Seu privilégio, o seu pecado e o seu fim. Lembrai-vos da mulher de Ló antes de pecar. Lembrai-vos da mulher de Ló antes de tomar qualquer decisão. Uma mulher para ser lembrada de uma forma e nos traga um alerta para nossas vidas e nosso coração. Gostaria que você fechasse os seus olhos, baixasse a sua fronte. Gostaria de fazer um convite esta noite. Se alguém aqui entre nós hoje, que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, não quero que você venha aqui por medo. Ah, pastor, eu estou com medo porque sem Jesus eu não vou para o céu. Não, o chamado de Jesus vai além disso. O pai que ama o filho, que repreende, não é para que o filho tenha medo do pai, mas sim que haja temor e tremor. Eu queria te fazer esse convite esta noite. Uma palavra de advertência foi dita: olha, lembrem-se da mulher de Ló. Eu queria convidar você, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Mas essa noite você entendeu a mensagem do Evangelho. Mas essa noite você entendeu que há um Deus soberano que ama, um Deus soberano que se entregou na cruz do Calvário, morreu por você, derramou o seu sangue. Mas também um Deus que aplicará a justiça. E aplicará com fervor e com furor. Tem alguém entre nós que queira hoje aceitar Jesus? Levante uma das suas mãos. Aleluia, amém. Amém, glória a Deus. Pode baixar. Mais alguém entre nós, irmãos? Pastor, eu estou
afastado, tenho me afastado eu não tenho, estou vivendo longe dos caminhos do Senhor, o meu namoro não vai bem, a minha vida profissional, eu vendo as coisas mentindo, enganando, eu não tenho sido honesto com o meu patrão, eu não tenho sido honesto com a minha esposa, com os meus filhos. Se você está hoje desviado da igreja, eu quero te fazer um convite também, meu irmão, volte ao Senhor. O Senhor está aqui esta noite para te dar vida. Tem alguém aqui que queira voltar ao Senhor esta noite, que está afastado da igreja, mas hoje quer renovar os seus votos com o Senhor? Levante uma das suas mãos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia.